Sob a proteção de Deus. Silêncio, por favor. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco. Solicito da primeira secretária que proceda com a leitura da ata da reunião anterior. A ata da 19ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada dia 12 de agosto de 2014, presidida pelo vereador Xisto Freitas e secretariada pelos vereadores Zinho Oliveira e Gildo Augusto, às 14h30 do dia 12 de agosto de 2014, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, na Praça Felipe Pessoa, sem número, nesta cidade, estando presentes os vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Sinara Lira, Valmir José, Xisto Freitas e Zinho Oliveira. Constando a existência de quórum para reunir, o senhor presidente, invocando o nome de Deus e da comunidade, declarou abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária e convida a vereadora primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Após a leitura, foi a ata posta em discussão. Não havendo quem discutisse, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente convida a vereadora primeira secretária para fazer a leitura do expediente, o qual constou ofício número 297/2014 da Promotoria de Justiça de Aliança, convite da Sociedade Musical 15 de Agosto, pelos seus 115 anos de existência, que será comemorado nos dias 15 e 16 de 2014. Projeto de Lei Legislativo número 002/2014, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer da Comissão de Finanças e Fiscalização ao projeto prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, relativo à prestação de contas da Prefeitura Municipal da Aliança, referente ao exercício financeiro de 2011. Requerimento número 4/2014, de autoria do vereador presidente Xisto Freitas. Indicação número 062/2014, de autoria do vereador Antônio Marinho. Indicação número 063/2014, de autoria do vereador Antônio Marinho. Indicação número 064, de autoria do vereador Gildo Augusto. Indicação número 065/2014, de autoria do vereador Gildo Augusto. Indicação número 006/2014, do vereador Erivaldo Silva. Não vendo mais matéria para o expediente, o senhor presidente encerra o mesmo e passa os trabalhos para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Não havendo orador inscrito, o senhor presidente passa os trabalhos para o grande expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Tendo usado da mesma, a vereadora Sinara Lira, na oportunidade, lamenta a morte prematura do jovem Gerilcinho, filho do nosso amigo Gerilson, que aconteceu no último final de semana em um acidente de moto. Que Deus, com sua sabedoria, console o coração dos seus pais e dos seus familiares. E todos nós que lamentamos profundamente esse triste acontecimento, continuando com sua exclamação, parabeniza a Sociedade Musical 15 de Agosto do nosso município pelos seus 115 anos de convivência. A Sociedade Musical 15 de Agosto, pelos seus 115 anos de existência, acrescenta que fica emocionada ao falar desta sociedade musical, tendo em vista que o pai desta vereadora esteve à frente daquela entidade prestando seus serviços há muitos anos. Portanto, é com muito orgulho que participo dessas festividades, porque parte de mim também se encontra ali. Não vendo mais orador inscrito no grande expediente, o presidente encerra o mesmo e solicito da vereadora primeira secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum da presente reunião. Logo após a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Sinara Lira, Valmir José,
Xisto Freitas em Oliveira. Estando ausente o vereador Elias e a vereadora Solange Galdino, tendo o senhor presidente justificado suas ausências. Constatando o número legal para deliberar, o senhor presidente anuncia a ordem do dia, única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 02/2014, de autoria da Comissão de Finanças e Fiscalização, que rejeita a prestação de contas da Prefeitura Municipal da Aliança, referente ao exercício financeiro de 2011. Discutiu a matéria o vereador Erivaldo Silva e a vereadora Zinha Oliveira. Não havendo uma discussão, o senhor presidente passa para a votação, sendo aprovada por 7 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente dá por encerrada a mesma e passa os trabalhos para as comunicações parlamentares, facultando-os da palavra, tendo usado da mesa os vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, a vereadora Zinha Oliveira. Não havendo mais que quisesse se pronunciar, o senhor presidente dá por encerrado a presente reunião ordinária, marcando a próxima para o dia 19 de agosto do corrente ano. Para constar, eu, vereadora Zinha Oliveira, primeira secretária deste poder, determinei a lavratura da presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será por mim assinada pelo senhor presidente. Concluída a leitura da ata, senhor presidente. Lida a ata da reunião anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir a ata da reunião anterior, coloca a mesma em votação. Os favoráveis à aprovação mantêm-se sentados e contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto o pequeno expediente e solicito da primeira secretária que proceda com a leitura das matérias. Requerimento número 05/2014. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais, voto e profundo pesar pelo falecimento do ex-governador e presidenciável, o excelentíssimo senhor Eduardo Henrique Assueli Campos. Eu falei com ele? Foi não, né? Requerimento número 05/2014. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais, voto profundo pesar pelo falecimento do ex-governador e presidenciável, o excelentíssimo senhor Eduardo Henrique Assueli Campos, ocorrido no dia 13 de agosto na cidade de Santos, estado de São Paulo. Da decisão desta casa, desse ciência à família enlutada, através de sua esposa, senhora Renata Campos, Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014, vereador presidente Xisto Freitas. Justificativa. Partiu para a eternidade o ex-governador Eduardo Campos, presidente do PSB e candidato à presidência da República, deixando o seu legado principalmente para as pessoas mais pobres, o qual herdou do seu avô Miguel Arraes compromissos históricos de liberdade, igualdade social e democracia. Eduardo conseguiu, da dimensão nacional e internacional, a Pernambuco, com sua forma inovadora de governar, colocando o Estado na agenda da política nacional. Como líder do Partido Socialista Brasileiro, PSB, conseguiu unir lideranças em torno de um projeto de mudanças para o Brasil. Como homem público da mais pura tradição das heróicas lutas pernambucanas, ocupante de diversos cargos no Legislativo e no Executivo, tanto em nível estadual como federal, obteve o respeito e a confiança do povo brasileiro. Na sua gestão como governador de Pernambuco, desempenhou um trabalho sério e inovador, honrou seus compromissos, buscando neles todas as suas forças para adotar o Estado de uma máquina pública eficiente. Homem dedicado à família, deixando grande exemplo de bom filho, pai e esposo, estando sempre presente em todos os momentos. Com a dor dessa grande perca, consola saber o grande homem público que foi Eduardo Campos, que deixa um exemplo de luta em favor dos mais necessitados. Precisamos dar continuidade a esse trabalho, honrando seus compromissos de um pernambucano cada vez mais consolidado do seu desenvolvimento econômico com justiça social,
que o legado da vida pública de Eduardo Campos permaneça como sinal de esperança para o nosso povo, como assim falou em sua última entrevista. Não vamos desistir do Brasil. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014. Vereadores: Antônio Marinho, Erivaldo Silva, José Francisco, Xisto Freitas, Elias da Silva, Gildo Augusto, José Salles, Sinara Lira, Solange Galdino, Valmir José e Zinho Oliveira. Indicação número 067/2014. Indico à mesa, de acordo com o regimento interno desta Casa, respeitar as formalidades legais, bem como ouvido o plenário, que o Poder Executivo proceda ao término do calçamento da rua Joaquim Bezerra, nesta cidade. Justificativa: há tempo aquele logradouro recebeu o calçamento de uma parte de sua extensão, possivelmente atingindo pelos 10% de sua totalidade. É bem verdade que a iniciativa trouxe algum benefício, entretanto faz necessário que seja concluído todo o trabalho a fim de proporcionar os benefícios que todos os moradores têm direito, e até por uma questão de justiça e equidade. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, vereador Erivaldo Silva. Secretaria de Educação, Aliança, 25 de agosto de 2014. Através deste, encaminhamos a Vossa Excelências o cronograma do desfile cívico do município da Aliança neste ano de 2014. Sem mais para o presente, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Secretário de Educação, Clécio Roberto da Silva. Escolas, datas 1/9. Escola Dr. Valfredo Pessoa de Melo, Educandário Polivalente Maria Luísa, Educandário São Mateus, Educandário Monteiro Lobato, Educandário Ruth Rocha, na localidade de Caueiras. As bandas que irão se apresentar: banda própria, marcial Dr. Valfredo Pessoa de Melo, banda marcial da Escola Monsenhor Marinho, banda Maria Luísa, banda independente de Caueiras, banda própria Monteiro Lobato, banda marcial Ronaldo Ribeiro, da Costa de Pedras de Fogo, da Paraíba. Dia 2/9, a Escola Belarmino Pessoa e a Escola Santa Luzia, Chão de Esconso, banda própria, que é a banda marcial Zé Davi, banda marcial Francisco Rabelo em Macugê, banda mirim da Escola Monsenhor Marinho de Upatininga e a banda própria Fanfarra Santa Luzia. Dia 3/9, Escola Antônio Norberto, Escola Maria das Mercês, em Tupaoca, banda própria, que é a banda marcial Tupaoca, banda Monteiro Lobato de Caueiras, banda Santa Luzia da Escola Santa Luzia e a banda da Escola Coronel Luiz Inácio, Usina Aliança. Dia 4/9, Escola Monsenhor Marinho de Upatininga, Chão do Camará e Centro de Conveniência, banda própria Mirim, banda própria Marcial, banda da UEPA da Aliança, banda da Escola Dr. Valfredo de Caueiras, banda da Escola Belarmino Chão Desconso e banda marcial de Tupaoca. Dia 5/9, João Hilário Pereira de Lira, Macugê, banda própria Amirim Alice Cassiano, banda própria Banda Marcial da Escola Monsenhor Marinho de Upatininga e banda Carlos José de Almeida Freitas na Escola Evangelina. Dia 7/9, Aliança, sede, hasteamento da bandeira, 7 horas da manhã, Prefeitura Municipal da Aliança e Câmara dos Vereadores da Aliança, com a Sociedade Musical Revoltosa, 29 de julho. Escola Coronel Luiz Inácio Pessoa de Melo, Creche Maria Evangelina, da Usina Aliança, 8 horas da manhã. Banda própria Coronel Luiz Inácio, banda mirim da Escola Monsenhor Marinho de Upatininga. Sociedade Musical, 24 de fevereiro, Macugê, Cresce Professor Clênio Jordão, Casa de Apoio ao Menor Elisa Pereira de Lira, Primeiro Passos, Benício Correia, Maria Niete, Santa Helena, Santa Ana, Anísia Pereira de Lira, Evangelina Pessoa de Melo, Coronel Luiz Inácio e Erém Joaquina Lira. Banda própria do Coronel Luiz Inácio, banda mirim da Escola
Monsenhor Marinho de Upatininga, Banda Monteiro Lobato de Caueiras, Banda Fanfarra Santa Luzia, Banda Mirim do Monsenhor Marinho, Banda Marcial da Valfredo Pessoa, Banda Marcial Francisco Rabelo de Macugê, Banda Marcial do Monsenhor Marinho também de Upatininga, Banda da Escola Antônio Norberto do Paoca, Banda Mirim Alice Cassiano de Macugê, Banda Marcial da Escola Belarmino Chão Desconso, Banda própria Carlos José de Almeida Freitas e Banda própria da Usina Aliança, Banda própria também da Cidade da Aliança. Projeto de Lei número 002/2014, ementa, faz denominações de artérias e dá outras providências. Artigo 1º, denominações de ruas, Lado Oeste, loteamento José Coelho Sobrinho, no bairro de Caueiras Aliança. Primeiro, Rua Carlos José de Almeida Freitas. Esta rua corresponde à primeira artéria sentido Caueiras Aliança, referente ao lado oeste do loteamento José Coelho Sobrinho. 2. Rua Arthur da Costa Lima. Esta rua corresponde à segunda artéria sentido Caueiras Aliança, referente ao lado oeste do loteamento José Coelho Sobrinho. 3. Rua Belarmina Cecília Paulino. Esta rua corresponde à terceira artéria sentido Caueiras Aliança, referente ao lado oeste do loteamento José Coelho Sobrinho. Rua 4, Sebastião Mateus. Esta rua corresponde à quarta artéria lado oeste do loteamento José Coelho Sobrinho, sentido Caueiras Aliança. Rua Manuel Antônio Marques. Esta rua corresponde à quinta artéria lado oeste do loteamento José Coelho Sobrinho, sentido Caueiras Aliança. Sexta rua, Rua Edna Maria de Oliveira. Esta rua corresponde à sexta artéria, lado oeste, do loteamento José Coelho Sobrinho, sentido Caueiras Aliança. Sétima, Rua Severino Nunes de Souza. Esta rua corresponde à sétima artéria, lado oeste, do loteamento José Coelho Sobrinho, sentido Caueiras Aliança. Oitava, Rua João Barbosa Lira. Esta rua corresponde à oitava artéria, lado oeste do loteamento José Coelho Sobrinho, sentido Caueiras Aliança. Rua Antônio Peixoto. Esta rua corresponde à nona artéria, lado oeste do loteamento José Coelho Sobrinho, sentido Caueiras Aliança. Rua Vereador Alfredo Antônio da Silva. Esta rua corresponde à décima artéria, lado oeste do loteamento José Coelho Sobrinho, sentido Caueiras Aliança. Rua 11ª, Rua José Inácio Ferreira. Esta rua corresponde à 11ª artéria, lado oeste, do loteamento José Coelho Sobrinho, sentido Caueiras Aliança. Rua 12ª, Rua Joaquim Pereira de Melo. Esta rua corresponde à 12ª artéria, lado oeste, do loteamento José Coelho Sobrinho, sentido Caueiras Aliança. Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 26 de agosto de 2014, vereadora Zinha Oliveira. Justificativa. A apresentação do projeto de lei atende ao requerimento das pessoas daquela comunidade e, com certeza, os anseios de toda a querida Caueiras. Em homenagem a essas pessoas ilustres, por seus relevantes serviços prestados e suas condições de pessoas honestas em nosso distrito, temos também por objetivo facilitar a localização dos endereços nas correspondências destinadas a esse distrito. Seguem anexos os nomes das ruas e avenidas e suas justificativas. Sala das Sessões, vereadora Zinha Oliveira. Concluída a leitura do expediente, senhor presidente. Encerrada a leitura das matérias, faculto o uso da palavra, tendo os senhores vereadores 5 minutos para se pronunciar no pequeno expediente. Encerrado o pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente, tendo os vereadores 15 minutos para se pronunciar. Com a palavra, a vereadora Sinara Lira.
Falta somente 19, né? Deixa eu assinar logo aqui a ata, né? Boa tarde à mesa que preside a sessão. Boa tarde aos meus colegas que aqui se encontram. Boa tarde a todos que estão aqui na galeria. A todos os transeuntes, aqueles que nos ouvem através da internet, da difusora. Boa tarde a todos vocês. Semana passada, nós não tivemos sessão e, por um motivo muito simples, houve um entendimento entre o presidente e os demais vereadores de que nós estaríamos numa forma de luto em respeito à morte de Eduardo Campos. E eu estou aqui apenas para falar um pouco desse último acontecimento que chocou a todos nós, não só aliancenses pernambucanos, mas a todo o Brasil. Eu, no meu entendimento de uma cidadã que procuro tentar, na medida do possível, fazer aquilo que abrange a nossa comunidade, a nossa sociedade, venho aqui postergar os meus pêsames à família enlutada, às famílias enlutadas. No que mais chama a atenção foi a forma em que se ocorreu, em que se abateu essa tragédia a todos nós. É muito difícil para uma família ela ter que conviver com a morte. Muito embora, como já tenho dito sempre, a morte é apenas uma certeza. No concebimento de uma vida, a única certeza é de que haverá morte. Dela, ninguém escapa. Todos nós temos que chegar nesse momento fatídico. E esse acontecimento ocorrido em 13 de agosto, nos exatos 13 anos da morte do ex-governador Miguel Arraes, morre o seu neto, Eduardo Campos. Aquele que fez história junto ao seu avô Miguel Arraes, aquele que fez histórias por suas ideologias, que trabalhou para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor, dando possibilidade para aqueles mais pobres, os menos favorecidos. Fez um trabalho à frente do governo do estado de Pernambuco louvável. Infelizmente, partiu muito cedo. Nós perdemos o nosso maior líder. A aliança está de luto, o estado está de luto, o país está de luto. Perdemos um visionário que poderia, chegando à presidência da República, revolucionar esse país como revolucionou o estado de Pernambuco. Da grandeza que foi esses 7 anos de governo. Governo com acertos, governo com erros, porque todos nós somos aptos, estamos na ocorrência de cometer acertos e erros, mas muito mais acerto do que erro nesses 7 anos de governo. Uma pessoa que procurou o tempo todo trabalhar de uma forma simples, carismático por natureza, eloquente por natureza, apaixonante nos seus discursos, pessoa que trazia o eleitor, o cidadão comum, aquele mais simples, para perto dele. Fazia questão de conversar com a pessoa sabendo de quem se tratava. Uma pessoa ímpar. Era impressionante a capacidade de diálogo de Eduardo Campos com todas as fontes, de todas as pessoas, de todas as correntes que temos na política. Tanto é que de um estado pequeno, um estado pobre, conseguiu lançar a sua candidatura à presidência da República. Mérito. Apenas mérito
daquele que tinha uma inteligência tão grande, daquele que foi tão grande, que aqui ficou pequeno para ele. E Deus, na sua infinita bondade, o acolheu, infelizmente, de uma forma muito trágica, de uma forma que até hoje nós estamos procurando saber, isso realmente é verdade? Isso aconteceu? Nós estamos vivendo o luto de Eduardo Campos. Falar de Eduardo Campos como um político que todos nós falávamos é muito fácil. Difícil é falar dele morto. Mas morto na sua matéria. Porque todos nós aqui um dia voltaremos ao pó. Porque do pó viemos, ao pó nós voltaremos. Mas aqui ficam vivas todas as suas ideias e os seus ideais. Os compromissos que foram firmados ao longo de toda a sua vida. Vida que já começou na política, na parte estudantil. E depois trilhou os caminhos ao lado do eterno ex-governador Miguel Arraes de Alencar. Mas a vida é assim. Ela prega peças com a gente. Ela prega peças na família e deixam a todos assim atordoados. Eu ainda me sinto perplexa em falar dessa perda que, acredito eu, respeitando todas as demais correntes, algo que é uma perda irreversível, uma perda irreparável. Falar de uma pessoa da dimensão dele, como já não se pudesse fazer algo por nós, é muito triste. Tenho certeza que se Eduardo Campos estivesse aqui entre nós, se já estivesse nas cadeias nacionais, mostrando o seu discurso, mostrando o seu plano de governo, tenho certeza que nós iríamos para um segundo turno. E daí, então, ninguém mais o segurava. E seguramente, tenho certeza também do grande governo que faria para esse país afora. Imagine Pernambuco, o ganho que teria se o ex-governador Lula, que é pernambucano, mas saiu daqui tão pequeno, fez o que fez. E imagine Eduardo Campos, que nasceu, foi criado e criou seus filhos, casado, muito bem casado. Nunca esqueceu do tempo da família, mesmo com uma agenda tão atribulada. Um depoimento que me deixa muito emocionada, porque sou mãe de família, de ver aqueles 4 filhos, porque um é muito novo, bebê de colo, que ainda está amamentando. E os filhos, no dia 10 de agosto, ao fazer aquele vídeo declarando todo o amor àquele que não era apenas o político, mas um pai, que mesmo no seu tempo tão corrido, achava tempo para a sua família. De depoimentos de pessoas mais simples, como a camareira do campo do Palácio das Princesas, onde dizia que, muitas vezes, ao incorrer trabalho adentro pela madrugada, mandava buscar a família para dormir no seio do Palácio Campo das Princesas, porque o tempo em que ele estava aqui se dedicava à família. Portanto, é muito triste, gente, nós falarmos de uma pessoa que deixou aqui um legado imenso, um legado enorme. E fica aqui a nós a responsabilidade de, pelo menos, atrelar as suas ideias e os seus ideais na nossa vida. Tantos exemplos deixados. E estamos aqui apenas agora reverenciando aquele que não pode mais fazer por nós. Apenas nós que temos que fazer o que se deixou, o que se plantou. Uma semente foi plantada. E tudo nasce exatamente de uma pequena semente. O cultivo, ele só acontece. A colheita só acontece depois de você plantar a semente. E a semente foi plantada. Muitos frutos vieram ao longo desses anos. Muitas coisas
foram feitas pelo povo pernambucano. Não é aqui nenhum nome desconhecido, nem mesmo para o mais jovem, quando se fala de quem estamos falando. Quem não conhece? Até aqueles de estados longínquos, estados imensos, bem maiores que o nosso, passou a conhecer a história dele. E, infelizmente, a vida se foi da forma mais trágica que se pode acontecer. Você enterrar um ente querido da forma que foi enterrado, de você apenas ter que se conformar em ver uma fotografia. Infelizmente, o destino da gente não pertence a nós. Estamos aqui todos inerentes à sorte de uma morte que podemos dizer que pelo menos seja uma passagem mais tranquila. Uma morte onde seus enlutados possam velar o seu corpo de uma forma que pelo menos achamos normal. Fica aqui apenas o meu voto de pesar a todos os enlutados, a todos os outros 6, as famílias dos 6 mortos naquele trágico acidente. E por eu falar em particular de Eduardo Campos, é pela sua história à frente da política do nosso Estado. Portanto, não poderia ser diferente as minhas falas. Tenho certeza que todos os meus colegas aqui, todos que estão aqui na galeria, tenho certeza que o sentimento é o mesmo, independente de cor partidária. Tenho certeza que primeiro vem o sentimento do ser humano, como cristão, depois as nossas ideologias. E como Eduardo teria dito na noite anterior, dia 12 de agosto, naquela entrevista, algo tão marcante, onde dizia que aqui é onde nós vamos criar os nossos filhos, porque nós não vamos desistir do Brasil. Boa tarde. Continua aberto ainda o grande expediente, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar. Me desculpe, vereador, eu não vi Vossa Excelência. Com a palavra, vereador José Francisco de Sales. Senhor presidente, primeira secretária, Zinha Oliveira, segundo secretário Gildo, meus colegas vereadores, minhas colegas, todo o meu povo aqui presente, todos aqui são meus amigos. Eu tenho um amigo ali também, seu Valdeci, lá na Rua da Aurora, e ele não deixa de sempre estar nas nossas reuniões. E eu escutei atentamente o discurso da minha colega vereadora Sinara Lira. Muito salutar o discurso de Vossa Excelência. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e também falar um pouco do saudoso ex-governador, não só de Doutor Arraes, mas como do nosso querido Eduardo Campos. Nós sabemos que ele não nos desprezando os outros, nem atacando nenhum governo, mas na minha concepção, desde o seu primeiro governo, foi o melhor governo que o estado de Pernambuco já esteve. Apesar de que seu avô, mas eu me admirei muito do seu governo, porque quando no seu primeiro governo, nós sabemos, através de rádio, de jornal e de televisão, em que em seu primeiro governo, ele reformou em nosso estado 240 escolas estaduais que estavam acabadas, muro caindo,
Inclusive, é aqui pertinho, cidade vizinha nossa, Nazaré da Mata, tinha 2 escolas acabadas do estado. E vá lá, inclusive aquela encostada ao Correio de Nazaré da Mata. Então, eu já muito admirei o seu primeiro governo, porque não é mole o governo, assim que iniciou o seu governo, e encontrou 240 escolas, praticamente fechadas no estado de Pernambuco, e botou para funcionar, e reformou, deixou todas as escolas com o mesmo aspecto, quase todas iguais. Eu já vinha o admirando desde este momento, desde o seu primeiro governo. E daí, cada vez mais, foi melhorando o seu governo, aonde chegou ao ponto que todos os pernambucanos e todos os brasileiros o seu grande elogio e pelos grandes sentimentos da sua falta do nosso território. Eu me lembro muito bem que ele sempre dizia, nos seus comícios, desde o seu primeiro governo, que iria acompanhar o seu avô, Miguel Arraes, porque foi um homem saudoso para o nosso estado, para o nosso país, aonde ele tinha aquela amizade com o povo e principalmente com a classe menos favorecida. Aquelas classes que mais precisava, era ali onde ia tocar. Eu não via, naquela época de doutor Arraes, os governos fazer o que ele fazia, e assim continuou o seu neto, Eduardo Campos. Como, por exemplo, Arraes, como governador naquela época, teve um distrito como Tupaoca por várias vezes. Teve aqui em Aliança, teve em Macugê. Inclusive, ele, com nós, inclusive nessa época, aqui em Aliança, no presidente do sindicato, era um cidadão chamado Zé Domingos, né? Seu Zé Domingos, e morava no engenho Lagamar. E Arraes foi com toda a comitiva, inclusive eu estava no meio, e ele chegando no rio Lagamar, não tinha ponto, tirou o sapato, a meia e regaçou a sua calça e atravessou o rio conosco, e fomos almoçar do outro lado. E hoje, de lá para cá, os outros governos que passaram, não estou falando, era difícil ter um ato desse. Se juntar com o povo do campo, ir para a casa do trabalhador lá no engenho e almoçar nos engenhos. E, graças a Deus, o seu neto fez muito mais até. Aonde no seu governo, no segundo governo, o doutor Eduardo Campos prometeu a nós pernambucanos que iria melhorar muito a educação e a saúde. E ele melhorou, gente, como nós sabemos, porque em quase todas as cidades do estado de Pernambuco tem escola técnica, construída pelo o nosso saudoso ex-governador do estado de Pernambuco, doutor Eduardo Campos. E eu me admiro também, é que nós vamos não só para as cidades do interior, como para a cidade do Recife. Onde a gente anda, a gente hoje tem UPA e UPinha. Nós devemos ao seu governo. Isto é muito importante para o nosso estado de Pernambuco, gente. Fez a sua promessa de campanha. Eu ainda não vi falar e nunca vi um governo no estado de Pernambuco prometer 3 coisas para o seu próximo governo tão importante. E a gente tem hospitais em Recife, mais de ex-governadores, mas no máximo, às vezes teve governador que fez no máximo um hospital para a capital. E ele prometeu que faria 3 hospitais no seu segundo governo. E deixou para todos nós, que é de orgulho, os hospitais que ele fez, todos eles iguais.
Se você for para o Hospital Miguel Arraes, vê a beleza que é e a grandeza que é aquele hospital. Se você for para Pelópolis da Silveira, é outra beleza. Não tem diferença de um para o outro. A mesma quantidade de salas que tem, de enfermaria, todas iguais. O segundo hospital. E o terceiro, que ele fez para o lado do Cabo, Dom Helder Câmara, todos iguais, gente. Isso é muito importante. Isso é difícil um governo chegar. Jamais, Deus permita que chegue, mas jamais vai chegar um governo no estado de Pernambuco para fazer o que ele fez. E esses hospitais da despesa aumentou o número de funcionários, números de médicos. Veja a grandeza e a importância que foi para o nosso estado de Pernambuco. Então, gente, além dele ter deixado tudo isso, que serve de exemplo para os políticos. Deus permita que os políticos olhem, se espelhem por este cidadão, por este ex-governador de Pernambuco. Não só como família, porque todos nós sabemos, não é porque depois que Deus o chamou, é que nós estamos dizendo isso, não. Nós vimos, presenciamos o que ele fazia. E não tinha luxo. Todos os ex-governos que entravam no estado de Pernambuco, muitos usufruíram do luxo, lá em cima no palácio. Moravam lá, passavam os 4 anos lá em cima. Ele não, ficou na sua casa, que é lá em Dois Irmãos. E quando chegava, tinha reuniões no palácio, que chegava às 7 horas da noite, quase para amanhecer o dia, sabe o que era que ele fazia, gente? Mandava o motorista com o carro buscar a sua família lá em Dois Irmãos para trazer, para dormir lá, porque ele nunca se separou da família uma noite sequer. Serve de exemplo também para nós pais, para uma família. E serve de exemplo para que a pessoa seja um líder no seu município, no seu estado, no seu país. Basta se espelhar e ter força de vontade e pedir primeiramente a Deus, que é que dá conforto e dá coragem, dá disposição e garra para se trabalhar. Então, gente, veja bem como foi grande a perda para nós de Aliança, porque nós de Aliança, que ele ajudou sim o nosso município, como tem ajudado todos os municípios, inclusive o meu distrito Tupaoca, que foi ele que mandou a pista para Tupaoca. Por isso que eu garanti o voto dele em vida, eu e Solange, lá na inauguração que teve do Vale do Sirigi, aonde outra maneira simples de ele se comunicar com o povo, na reunião maior que ele estivesse, com os seus grandes aliados ao lado, mas quando ele viu uma pessoa conhecida lá no meio da multidão, ele apontava e falava o nome daquela pessoa. Isso é de muito orgulho para quem recebe uma homenagem dessa. Seja quem fosse, ele via, ficava procurando e falava com aquelas pessoas, citava o nome daquelas pessoas. Isso é muito importante, gente. E vai ser difícil chegar outro igual. Deus permita que chegue, porque só assim, não só os municípios, mas como o Estado e como o Brasil, irá sair do sufoco da política que nós estamos passando. Pela dificuldade que o país está passando, precisa sim de um político da maneira e do mesmo pensamento do nosso saudoso ex-governador do estado de Pernambuco, doutor Eduardo Campos. E meu muito obrigado, senhor. Continua aberto o grande expediente, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciar. Encerrado o grande expediente, solicito da primeira secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores para verificação do quórum
da 21ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 26 de agosto de 2014. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Presente. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Presente. José Salles. Presente. José Francisco. Falta justificada. Solange Galdino. Presente. Sinara Lira. Presente. Valmir José. Presente. Xisto Freitas. Presente. Zinho Oliveira, presente. Concluída a chamada dos senhores vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental para deliberar, declaro aberta a ordem do dia. Ordem do dia para a 21ª reunião ordinária do 2º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 26 de agosto de 2014. Segunda discussão do projeto de lei número 05/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1.581 de 2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014, fazendo-se incluir outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham-se sentados, os contrários se manifestem. O requerimento é da minha autoria. Passo a palavra para a vereadora, primeira secretária Zinha Oliveira. Assumindo os trabalhos, única discussão e votação do requerimento número 03/2014, de autoria do vereador Xisto Freitas, que seja consignado na ata desse Poder Legislativo votos de aplauso ao senhor Maciel Saraiva de Souza, pelo seu brilhante desempenho profissional ao município da Aliança. Está em discussão. Não havendo queira discutir, passo para a votação. Os vereadores, por sua aprovação, permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Repasso o trabalho para o presidente. Tem também, desculpa. Única discussão e votação do requerimento número 004/2014, de autoria do vereador Xisto Freitas, que seja consignado na ata do Poder Legislativo voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Gerilson de Moura Costa Filho. Está em discussão. Não havendo queira discutir, passo para a votação. Os vereadores, por sua aprovação, permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Repasso os trabalhos para o presidente titular desta casa. Reassumindo os trabalhos. Única discussão e votação da indicação número 062/2014 do vereador Antônio Marinho. Solicita ao senhor prefeito a construção de 2 sanitários, um feminino e um masculino, na escola João Hilário, no distrito de Macugê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Única discussão e votação da indicação número 064/2014, de autoria do vereador Gildo Augusto. Solicita ao senhor prefeito que seja feita a sinalização e instalação de lombadas na rua Severino Gomes de Andrade, no distrito de Upatininga, entre as residências dos senhores Manuel da Paz e Gildo Augusto, vereador, na escola Monsenhor Marinho, como também refazer as demais lombadas no referido distrito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro abertas as comunicações parlamentares, tendo os senhores vereadores 10 minutos para se pronunciarem. Peço a palavra, senhor presidente, e peço permissão para falar sentada. Com a palavra, primeira secretária desta casa, vereadora Zinha Oliveira, permitido. Senhor presidente, senhor segundo secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria de parabenizar o vereador Antônio Marinho pelo seu requerimento, hora que foi votado nesta casa, quando Vossa Excelência pede ao excelentíssimo senhor prefeito que seja construído banheiro sanitário na sua localidade. Vossa Excelência está de parabéns pela sua indicação. Na escola? É na escola? Perdão, eu pensei que fosse na rua pública, porque é na escola. Mas, mesmo assim, parabéns pela sua propositura. E eu quero aproveitar a oportunidade para enfatizar
a situação do nosso distrito, do nosso bairro Caueiras, que há muitos e muitos anos, nesta casa, a gente vem lutando por esse pleito de construção de banheiros públicos na nossa comunidade, porque realmente é de muita necessidade. E Vossa Excelência colocou na escola também, sei que é necessário, porque é um lugar que é visitado por muitas pessoas, por jovens, crianças, adultos. Como nossa escola em Caueiras nós já temos, então é de suma importância que seja construído. Para ampliação, certo, agora eu entendi. E nós estamos realmente precisando desse apoio, desses banheiros sanitários, da construção. Eu creio que em todos os distritos, em toda a cidade, inclusive a última semana anterior, que antecedeu a última passada, foi solicitado também pelo vereador Erivaldo Silva a questão, né, de, se eu não me engano, foi construção de... Sim, tudo que se refere a essa questão pública de banheiros, porque a gente está sentindo a necessidade de uma forma geral. Então, eu queria enfatizar também essa questão e parabenizar Vossa Excelência. E não podia também deixar de me congratular com as palavras da vereadora Sinara Lira e do vereador José Salles, como também que eu sei que é o sentimento dos demais, como de todos os pernambucanos, independente de sigla partidária, de crença, de cor, de religião. O sentimento foi um todo, foi um conjunto, porque foi uma surpresa muito grande para todos nós, porque o ex-presidenciável, ex-governador, o saudoso Eduardo Campos, ele fez uma entrevista na terça-feira, último dia 12, na Rede Globo, onde eu acredito que 80% dos pernambucanos assistiram, ou pernambucano não, dos brasileiros, que foi em rede nacional, horas depois, em menos de 12 horas, já estavam sabendo uma notícia, uma tragédia, não somente pela vida de Eduardo, mas pela vida de todas aquelas pessoas que estavam naquele avião. Então, sinceramente, falta palavras, mas nós sentimos por uma questão política e mais ainda humana, por ser um jovem, pai de família, bom filho, bom pai, bom esposo, e que Deus possa consolar as famílias, porque, sinceramente, eu creio que essa família ainda não aterrizaram ainda no sentimento da perca, porque é muito difícil você se deparar com uma situação dessa ou semelhante a essa. Eu só quero aqui deixar as minhas congratulações, os nossos pêsames a todos os familiares, as pessoas próximas, e que a gente possa continuar a nossa luta. O país possa continuar a luta, e a nível de Estado e a nível de município também, porque nós estamos aqui cumprindo uma missão, e quando chega aquele determinado momento de acabar a missão, você pode estar onde estiver, chegou a hora, temos que partir para um outro lado da vida. Então, é por isso que é importante que cada um tenhamos a consciência, que é importante que passamos aqui esse momento, porque este é um momento de vida, e nesta passagem plantemos amor, plantemos algo bom, para que as pessoas possam lembrar de nós, como estão lembrando hoje de Eduardo Campos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua aberta ainda as comunicações parlamentares. Com a palavra, o vereador Erivaldo Silva, líder do governo nesta casa. Senhor presidente, senhora secretária, senhor segundo secretário,
demais colegas aqui presentes, vereadores, vereadoras, representantes da Aliança FM, nosso amigo Aloysio, todos que se encontram nesta casa hoje, prestigiando com a sua presença. Boa tarde a todos. Realmente hoje eu não tenho sequer tamanha inspiração para vir à tribuna, mas eu gostaria de apenas congratular com os oradores que aqui fizeram homenagem ao ex-governador Eduardo Campos, porque realmente foi uma perda, e uma perda irreparável. Em 1990, eu fazia a escola fazendária, a capacitação, e lá a primeira coisa que disseram para nós foi o seguinte: o homem só tem duas certezas, a de morrer e a de pagar imposto. E isso é verdadeiro. A gente não pode fugir disso, até porque já vem desde que o mundo é mundo, que é a cobrança, e a outra desde que nós nascemos, porque são os desígnios de Deus. Aquele que nasce um dia tem que ir, embora não estejamos preparados para essa separação, embora não estejamos nunca com o coração aberto para receber uma notícia, principalmente quando se trata de uma notícia tão trágica. Mas qual de nós não passamos por esse momento difícil? Acredito que quase todas as pessoas que aqui estão só temos a lamentar. Não podemos ir muito além da lamentação, porque seria blasfêmia. E a gente não pode blasfemar contra a morte, porque são desígnios divinos. E a morte, para quem tem fé, é apenas uma passagem de uma vida provisória para uma vida eterna. Acredito eu que o ex-governador passou de um polo para outro, para um andar superior, e que lá certamente prestará suas contas, porque somente ele e Deus podem julgar, ou somente Deus pode julgar. Então ficam as suas lembranças e fica o seu legado, a sua passagem pelo governo de Pernambuco, as suas promessas de campanhas cumpridas, inclusive para sermos um tanto ou quanto rápido, o pacto pela vida que foi implantado por ele aqui na segurança pública, os hospitais que foram construídos, inclusive o último que foi inaugurado agora em Caruaru, o Hospital Mestre Vitalino, é uma obra realmente muito bonita e eficiente que vai atender a população ali do Agreste. Os acordos que ele fez com funcionários públicos, enfim, toda a sua competência e o poder que ele tinha de agregar, ele trazia as pessoas para perto dele, ele trazia as pessoas para si, porque tinha um poder de convencimento imensurável. E falar de Eduardo Campos é coisa fácil de se falar, porque ele tinha vários atributos, né? Mas todos já o conhecem, todos já têm a real convicção de quem ele foi. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria apenas de fazer um destaque da minha indicação que foi lida hoje aqui nesta casa, que é uma reivindicação justa, mais do que justa, dos moradores da rua Joaquim Bezerra, que ela tem aproximadamente 10% da rua calçada. Então é preciso que isso se estenda ao restante da rua, para que todos os moradores sejam contemplados com bem-estar, para que todos os moradores possam desfrutar do calçamento daquela rua. Aí é quando eu disse, na minha justificativa, é uma questão de justiça e equidade, ou seja, uma questão de justiça e igualdade. Então isso
certamente só virá a semana que vem, ou na outra, não sei, isso vai depender da ordem do dia, mas desde já fica aí meu apelo. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Continua aberta ainda as comunicações parlamentares, tendo o vereador 10 minutos para se pronunciar. Com a palavra, o vereador Antônio Marinho. Boa tarde, senhor presidente, primeira secretáriazinha Oliveira, segundo secretário Gildo Augusto, todos que estão aqui acompanhando sempre o nosso trabalho, o nosso amigo Aloysio, meu amigo Manuel que está presente, todos aqui presentes. Eu deixo uma boa tarde especial para vocês e todos que estão aqui, nossos companheiros vereadores. Eu vou ser bem breve, porque eu estava ouvindo atentamente os discursos de todos, onde a vereadora me elogiou por conta da indicação que foi feita em Macugê. Eu só queria dizer à senhora vereadora que a Vossa Excelência tem muita razão sobre o sanitário de Caueiras, por conta que Macugê também se encontrava com essa dificuldade, mas no governo de Cláudio Viana, foi ele que fez o sanitário de Macugê, que eu lembro muito bem, que na época o vereador era Silva. Eu também tenho muito que agradecer por conta disso, porque é muito importante o sanitário público no distrito ou na cidade, que seja no centro, onde seja, mas é muito viável. E sobre o colégio, que a senhora perguntou, é que o colégio, quando foi feita a escola, o sanitário se usava 150 alunos. Hoje tem mais de 500. E permanece com os mesmos 2 sanitários. Então, eu fui lá, na hora de intervalo, fiquei lá junto com os alunos e vi uma situação de fila, de necessidade para usar o sanitário. Então eu achei que deveria ou aumentar ou construir. Eu opinei mais construir mais 2. E não só no colégio, como tem outra indicação que foi lida a semana passada, eu acho que vai ser aprovada para a semana, é sobre o mercado público também, que não tem sanitário dentro do mercado, para que as pessoas que vivem do comércio, os clientes, às vezes quer usar e não tem. Até usa até por trás do mercado, quando tem uma descida muito grande e pode até cair uma pessoa. Eu também fiz essa indicação por conta disso. A necessidade do povo. E outras coisas que nós também vimos de muitos acertos no governo. Também tem muitos erros. Eu até poderia falar na educação, que essa semana, muito recente, sexta-feira, aconteceu um caso que eu achei que é um caso muito grave, quando os alunos, o dono do ônibus de Macugê, e todo começo de gestão, todo mundo é santo. O que eu vejo falar é que só se loca um ônibus se for um ônibus 2004, 2005, 2006, e depois que o negócio se encaixa, é completamente diferente. Colocou um ônibus para carregar os alunos sem vidros, sem suporte, motorista que não tem condições de dirigir um ônibus, porque eu estou falando porque eu sei, porque o ônibus de Luiz Belo passa nesse caminho de Macugê todos os dias, que chova, que faça sol.
o ônibus do outro rapaz que tem lá, que se chama Luiz Guilherme também, todos os dias passa, e esse rapaz achou de ir ali por trás do colégio da usina, Salles. E ligou uma aluna para minha casa, era 11h30 da noite e o ônibus estava atolado ali. Eu sei que eu vim, chamei outro carro, muito amigo meu. Eu sei que quando eu cheguei em casa era 2h da manhã. Dali, para depois do Vale do Peixe, foram tudo de pé. Isso era mais de meia-noite. Então eu acho que isso é uma situação constrangedora, que as pessoas devem ter muito cuidado, e principalmente com aluno, adolescente, muitas pessoas de menores. Aí as pessoas falam, não todas, mas ele só foi porque a filha dele estava, como eu ouvi falando. Mas é engano que minha filha não estuda à noite, ela estuda à tarde, ela está ali presente, ela estuda à tarde, não estuda à noite. A outra estuda em Macugê mesmo. E se ela tivesse, eu viria também. Só para fazer esse ato, que eu acho, de humanidade, não política, de humanidade, onde as pessoas pensam que é brincadeira fazer essas coisas. Então eu deixo aqui o meu apelo às pessoas desse órgão aí de transporte, e chame essa pessoa. Vamos tomar uma atitude aí séria, porque os alunos sabem como é aluno. É isso que eu queria falar hoje. E sobre a morte do nosso saudoso Eduardo, como foi falado muito aqui, que nós não só tivemos uma perda durante esse período, como tivemos duas, que ontem também morreu um grande empresário em São Paulo, que foi Antônio Hermílio de Moraes. E deixou muitas indústrias, quer dizer que gera muitos empregos. Então o Brasil também perdeu mais um empresário que gerava muitos empregos e renda a Pernambuco, a todo o país. Porque ele deixou o patrimônio representando em 20 países, que eu vi a reportagem na televisão. A Votorantim, que é um grande grupo dele, também, mas Deus o levou. Eu deixo meus pêsames a todos, da família também, e Eduardo Campos também, que Deus console a viúva Renata, onde eu também já passei por essa dor, a minha mãe, o presidente Sisto também, mas é assim mesmo. Ninguém nunca se conforma com a morte. Eu não me conformo de jeito nenhum. Eu não tenho medo, nunca tive medo de morrer. Eu tenho pena de morrer e deixar tantas coisas boas no mundo. Isso aí eu tenho pena. Agora, medo não. Boa tarde e muito obrigado. Continua ainda aberta as comunicações parlamentares. Não havendo mais quem queira se pronunciar, declaro encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 2 de setembro. Boa tarde a todos. 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 Boa tarde a todos.